Bom, então nessa videoaula eu vou ensinar para vocês a como instalar o Termux API e acessar vários recursos do Android pelo Termux. Para instalarmos o Termux API, temos várias formas, pela Play Store, pelo F-Droid, que é uma espécie de loja de aplicativos open source, que você instala no Android também. Eu tenho ela instalada aqui, essa daqui, beleza? Você pode instalar por aqui também, ou pelo GitHub. Eu instalei o meu Termux baixando ele pelo GitHub e eu recomendo fazê-lo, tá? Para evitar qualquer problema de bug no Android. Baixando pelo F-Droid ou Play Store, pode ser que o Termux venha com algum bug e aí você não consiga baixar repositórios e aí você vai ter dificuldades para baixar alguns pacotes, beleza? Então, como eu baixei pelo GitHub, o Termux API eu também tenho que baixar pelo GitHub. Se eu tentar instalar pelo F-Droid ou Play Store não dá certo, dá erro, tá? Então, se for o seu caso também, vem aqui no GitHub, em Termux API. Daí aqui embaixo você vai visualizar essa versão aqui dele, tá? Tem várias. Tem uma versão mais recente, que é a 0.57, mas ela não é listada aqui. Então eu instalei essa daqui, 0.50. É só tocar em cima dela e tocar em Termux API GitHub debug.apk. Eu já baixei já, beleza? Então é só baixar e instalar o APK. Eu não sei se vai dar certo, eu tô testando, beleza? Daí após instalar, você vem aqui no Termux e cola esse comando pkg install termux-api. Eu já instalei o meu, beleza? Ele não vai instalar de novo. Para testarmos e descobrir que o Termux API está funcionando corretamente, a gente vai executar uma série de comandos para acessar funcionalidades do Android, tá? Eu vou começar aqui pela bateria. Para você obter informações da bateria no Android pelo Termux, você digita esse comando termux-battery-status e aperta Enter. Esse comando me exibe informações da bateria, a saúde da bateria, good, bom, porcentagem da bateria, 59%, plugged, underline AC, ou seja, plugado no carregador, né, carregando, a temperatura atual e a sua corrente, beleza? Então esse é um primeiro comando que eu executei aqui como exemplo e vou estar passando uma série de outros comandos que você pode executar aqui no Termux para acessar recursos do Android ou obter informações do Android, só que pelo Termux. Porém, é bom salientar que muitos comandos que você for executar através do Termux API podem retornar erros por conta de problemas com permissões no Android, tá? Então, recomendo que após instalar o Termux API, você venha aqui na janela dele, em aplicativos, configurações, né? Vem em permissões e cede as permissões para ele, tá bom? De acordo com as funcionalidades que você for acessando pelo Termux. Se quiser autorizar tudo, é só permitir tudo. Por exemplo, câmera, contatos, local. Lembrando que é um aplicativo seguro, tá? Uma API segura. Vai autorizando tudo. Só câmera que eu vou recusar por enquanto. Então pronto. Então outro comando interessante é para controlar o brilho no seu Android, só que pelo Termux. Esse comando é o termux-brightness espaço um número de 0 a 255, onde 0 é o valor mínimo, o brilho no valor mínimo e 255 representa o brilho no máximo. Então se eu colocar o valor 100, veja que retornou aqui um erro, né? Um erro de permissão. Então aparentemente está faltando alguma permissão aqui, permissão de escrita. Bom galera, esqueci de um detalhe aqui, tá? No caso do Termux API, você tem que autorizar alterações nas configurações do sistema. É só vir aqui e autorizar. Agora deve dar certo, vamos ver. Agora deu certo. Então coloquei o comando termux-brightness espaço 10. Então o brilho está, vamos dizer assim, em 10%, tá? Se eu repetir o valor colocando 100, ele vai aumentar o brilho da tela. Eu acho que vocês aí de casa não vão conseguir ver, né, as alterações, mas pode digitar o comando que dá certo. Então agora ele mudou o brilho, tá vendo? A barrinha aumentou, né? Se eu colocar 255, que é o valor máximo, o brilho ficará no máximo. Tá vendo? Vou diminuir aqui. Então um comando aí bem interessante para você controlar o brilho do seu Android pelo Termux. Isso aqui é muito útil quando você não consegue acessar algum recurso, alguma funcionalidade do Android pelo seu aplicativo padrão, sua interface padrão, né? Por exemplo, vamos supor que por algum motivo você não consiga alterar o brilho por aqui
o botão tenha bugado ou tenha travado, algum aplicativo tenha travado o botãozinho do brilho, então você pode vir no Termux, instalar o Termux API como eu ensinei e executar esse comando, beleza? Um outro comando que eu passo para vocês é esse daqui, ó, Termux call log. Ele vai listar para você o histórico de ligações recebidas, ligações que você realizou e assim por diante, tá? Então ele mostra aqui o número de telefone, né? O tipo, outgoing, rejected, missed, outgoing, é tipo assim, é você ligando para a pessoa, tá? Mais ou menos isso. Daí mostra a data da ligação, o horário e a duração. Um outro comando muito interessante é o termux câmera info. Termux-câmera-info. Esse comando serve para obter informações da sua câmera. Informações mais técnicas, digamos assim. Por exemplo, as dimensões que a câmera suporta para tirar foto no formato JPEG. Então aqui você tem altura, largura, né? Width é largura, height é altura. Daí tem as mesmas informações para facing, front, que é a câmera frontal, e mais algumas informações nerds aqui, como por exemplo a abertura da câmera, esse tipo de coisa, beleza? Bem interessante. E se eu quiser tirar uma foto pelo Termux, é possível? Perfeitamente possível. Digitamos o mesmo comando, só que ao invés de info, você digita foto, espaço, traço C, espaço 0 se for a câmera traseira ou 1 se for a câmera frontal. Beleza? Observe que aqui, ó, a ID da câmera traseira é 0 e da câmera frontal 1, tá? Então eu vou tirar uma foto com a câmera traseira. Aí em seguida você dá um espaço e digita o nome. Foto termux.jpg. A foto vai ser salva no endereço atual, tá? Em storage, no meu caso. Eu vou copiar isso aqui, esse comando, porque eu vou mudar a pasta primeiro. Vou dar um ls aqui, vou entrar, deixa eu ver. Vou entrar na pasta music, vou mudar para ela e vou executar o comando. Vamos ver se vai. Ele pediu a permissão, né, para tirar foto. Eu não tinha dado a permissão lá pelo aplicativo configurações, então vou permitir por aqui. Vou tentar de novo e foi. Então se eu entrar aqui na pasta music, veja que eu tenho um documento de foto com o nome fototermux.jpg, que foi a foto que eu tirei com a câmera traseira da minha mão, beleza? Então a mesma coisa você pode fazer com a câmera frontal. É só mudar do 0 para o 1. Navega aqui, ó, com a seta para a esquerda até chegar antes do 0, apaga e coloca 1, beleza? Eu não vou tirar aqui por uma questão de privacidade. O comando é termux-clipboard-get. Esse comando ele vai pegar a última informação que você copiou, realizou uma cópia. No meu caso, eu havia copiado o termo, né? O comando termux, câmera, foto, blá blá blá. Beleza? Então ele pegou essa informação. Se eu escrever a palavra comando e copiá-la e digitar o comando novamente, termux clipboard get, ele me exibe a palavra comando, que foi o último termo que eu copiei, beleza? Da mesma forma, caso você quiser atribuir algum comando, um termo ao clipboard, você digita o mesmo comando, só que ao invés do get, você digita set, e o termo, por exemplo, frase copiada pro clipboard, e aperta enter. Então o Termux atribuiu ao clipboard, né? Salvou na memória essa frase aqui que eu escrevi, frase copiada para o clipboard. Então se eu executar mais uma vez o comando termux clipboard get, ele me exibe o texto que eu copiei, frase copiada para o clipboard. Beleza? Isso aqui é útil, por exemplo, quando você quer salvar uma senha no clipboard para colar em algum site qualquer, beleza? Algum aplicativo. Você não consegue copiar a senha de algum site, né? De algum aplicativo para copiar em outro. Então você pode vir aqui digitar a senha manualmente e atribuí-la ao clipboard, salvá-la no clipboard com o comando set. Se eu abrir aqui um bloco de anotações e realizar uma cola, então ele vai colar mais uma vez, né, a frase que eu atribuí ao clipboard, frase copiada para o clipboard. Próximo comando que vamos aprender a usar é o termux contact-list. Esse comando vai listar os seus contatos salvos no celular, tá?
vai listar o nome atribuído e o número correspondente a cada um, beleza? Então aqui eu tenho a lista com todos os meus contatos, com o nome e o número do telefone, beleza? Eu vou censurar aí na tela, vou dar um clear. Um outro comando muito interessante é o termux-location. Esse comando exibe a localização do seu aparelho, a sua localização. Só aguardar ele se carregar e pronto. Dessa forma ele retorna para você a latitude, a longitude atual, o provedor que é o GPS, beleza? Então, com base nessas informações aqui, você consegue localizar o seu aparelho, caso você não conseguir acessar o mapas ou qualquer ferramenta de mapas no Android. Então você pode obter a sua localização com base na latitude e longitude, certo? Aqui ele não mostra o nome do local especificamente, só esses dados numéricos aqui, beleza? Um outro comando muito interessante é o do microfone, termux-microfone record, record, espaço -D. Então logo apertar Enter, o Termux vai iniciar a gravação de áudio, tá? Eu tô gravando aqui com Easy Screen Recorder, então é bem capaz que dê conflito. Então eu iniciei aqui uma gravação, a gravação é feita e salva na pasta Termux Audio Recording, dentro de Storage Emulated /0, com a extensão M4A. Aqui tem um tempo total de duração que eu posso realizar essa gravação. Eu creio que aqui seja em horas, né? 15 horas. Para você parar a gravação é o mesmo comando, só que ao invés do D é o -Q. E para obter informação do status da gravação é o -I. Is recording false significa está gravando, false não está gravando, tá? Se eu estivesse realizando uma gravação e escrevesse esse comando, ia aparecer is recording true. Então, se eu acessar aqui o meu Android Explorer, veja que aqui no final eu tenho um arquivo com o nome Termux Audio Recording com a data e a extensão M4A com o tamanho de 106 KB. O próximo comando que eu vou passar vai te ajudar a obter informações sobre os sensores do seu aparelho. Termux sensor-list. Opa, se eu errei, que não é list, é espaço -L, abreviatura de list. Com isso ele vai me retornar todos os sensores que tem disponível no meu aparelho: acelerômetro, giroscópio, proximidade, iluminação, sensor de pegada no aparelho, sensor de gravidade, sensor de movimento, um monte de sensores aqui da Samsung, beleza? Então você consegue obter informações detalhadas sobre isso por aqui. Muitas vezes pode ser que você necessite realizar uma ligação para um número de telefone e por algum motivo o aplicativo de ligação, esse daqui, né, de dial-up, está com defeito, você não consegue digitar nenhum número, então você pode fazer isso pelo Termux, com o comando Termux, espaço telefone-call e o número do telefone. Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Daí ele vai abrir o aplicativo padrão, né, para realizar essa chamada. Aqui no caso eu estou no modo offline, só pelo Wi-Fi. Daí ele vai ter que desabilitar o microfone, blá blá blá, para eu realizar a ligação, beleza? Enfim, eu estou gravando a tela, não vou mexer com isso aqui agora, eu vou cancelar. Então dessa forma você consegue chamar um número de telefone e realizar uma ligação pelo Termux. Um outro comando muito interessante no Termux API é o comando torch. Ele serve para ligar e desligar a lanterna. Então digite Termux-torch espaço on para ligar a lanterna ou Termux-torch espaço, no caso, né, off para desligar a lanterna. Aí não vai dar para ver, mas minha lanterna ligou aqui automaticamente e agora se desligou, beleza? Então essa é uma forma de ligar a lanterna, desligá-la quando por algum motivo, né, o botãozinho aqui da lanterna não funcionar de forma convencional. O próximo comando que é bastante útil é esse daqui, ó, Termux-TTS-engines. Esse comando vai listar para você a engine ou mecanismo de conversão de texto em fala do seu aparelho, tá? No meu caso eu tenho dois, da Samsung e o da Google. O que está configurado como padrão é o da Samsung, aqui em default está true, né? E o da Google está desativado no momento, tá? Esse comando aqui é útil para você converter texto em fala. Então vamos supor que numa situação de emergência, né, você precise converter um texto em fala para uma pessoa. Então você pode fazer isso pelo Termux.
Para isso a gente utiliza o comando termux-tts-speak. Em seguida digita a palavra que quer falar. Ou aperta Enter e digita a palavra em seguida. Por exemplo, olá pessoas do meu canal. E aperta Enter. Olá pessoas do meu canal. Eu não sei se vai dar para ouvir aí, mas o mecanismo de conversão de texto em fala narra essa frase para mim com uma voz feminina. Eu vou aumentar o volume do celular, vou repetir aqui. Olá pessoas do meu canal no YouTube. Vamos ver se ele narra corretamente. Olá pessoas do meu canal no YouTube. Acho que deu para ouvir aí, né, galera? Então, um recurso bem interessante quando você precisar conversar com a pessoa, converter um texto em fala, o aplicativo padrão não funciona, beleza? Para você encerrar a ferramenta de conversão de texto em fala, é só digitar Ctrl Z, beleza? Toca no Ctrl, digita Z e aperta Enter. Um outro comando relacionado a telefone muito interessante é o Termux Telephone Device Info. Se escreve dessa forma aqui, tá? Termux-telefone-device info. Esse comando traz informações sobre o seu telefone. Por exemplo, se os dados da rede móvel estão habilitados, se a rede está conectada ou não. A minha está desconectada. O tipo de rede, GSM. O país da rede, Brasil, BR. Se está no modo roaming, falso. País do chip sim, BR mais uma vez. A operadora, ele exibe com um código, né? Aí em seguida o nome da operadora, no meu caso TIM, SIM State Ready, ou seja, o cartão SIM está pronto para uso, tá? Isso aqui é muito importante para saber se o seu cartão SIM está funcionando corretamente, está sendo reconhecido, né, pelo leitor da placa-mãe do celular. Agora eu vou mostrar um comando para vocês para obter informações da sua rede Wi-Fi. O comando é termux-wi-fi-connection info. Esse comando vai trazer informações da sua rede Wi-Fi atualmente conectada no aparelho. Então a minha é essa daí, tá? Ele exibe o endereço IP, a velocidade da conexão em Mbps, 72 megabits por segundo, a frequência de operação, o MAC address, o SSID, que é o nome da rede, Léo, se o nome está escondido ou não, falso, né? Se eu quiser desabilitar essa rede Wi-Fi, basta eu digitar o comando termux -Wi-Fi-enable espaço false para desativar. Já para ativar o Wi-Fi novamente, ao invés de false é true. No meu caso aqui por algum motivo não funciona o comando, então não sei se mudou, mas por padrão é esse comando, beleza? O próximo comando é o termux volume, para aumentar ou diminuir o volume. Quando você não consegue acessar o volume, né? Diminuir ou aumentar o volume do seu aparelho com os botões físicos. Então você pode fazer isso pelo Termux, digitando Termux-volume. Daí escolhe o tipo de volume que quer aumentar ou diminuir, né? Você tem, por exemplo, música, né? Mídia, toque, notificações, sistemas. Aqui no caso é em inglês, tá? Então, por exemplo, se eu quiser aumentar ou diminuir o volume de uma música, volume de mídia no geral, digito Music, espaço e o número do volume, por exemplo, 50. Aí se eu acessar aqui a guia de volume, veja que o volume de mídia está ali no nível 50, tá? Nível correspondente a 50. Se eu quiser fazer a mesma coisa para volume do sistema, System, digito o System e o volume. 50. Eu vou diminuir aqui, vou tentar de novo. Bom, no caso do 50, equivale a aumentar o volume no máximo. Aí no caso de mídia, só aumenta até a metade. Daí os outros parâmetros são notificações e toque. Notifications and rings. Ring é o toque do celular, ring, e notificações é notifications. Então se eu quiser aumentar o volume de notificações para 100, acho que eu errei aqui, acho que é sem o S. Colocar 50 não vai, só vai 5. Vamos ver se o 10 vai. Bom, notificações então aumentou o volume, tá? Eu vou reduzir aqui manualmente, colocar em 0, vou executar o comando novamente, 10. E se eu voltar aqui, o volume das notificações foi aumentado novamente, tá bom? Então você consegue aumentar ou diminuir o volume pelo Termux. Vou tentar diminuir para 0. Veja que o volume de notificações foi a 0.
beleza? Então é uma forma bastante bacana aí de você controlar o volume do aparelho e das suas mídias pelo Termux quando o botão físico por algum motivo não funciona. Então é isso, tá galera? Esses são comandos essenciais que você pode utilizar com o Termux API. Obviamente tem muitos outros, talvez nos próximos vídeos eu traga outros comandos, certo? Mas por aqui eu vou terminando essa videoaula básica e vejo vocês na próxima.